Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Programa Semeando Vida da Igreja Evangélica, Semeando Família. Como é bom estarmos juntos em mais uma manhã, conversando acerca da palavra do Eterno. Pastor Fabiano Consoli, bom dia. Bom dia, graça e paz, você que está nos ouvindo, nos assistindo. Bom dia, pastor. Bom dia a todos os ouvintes. A maioria de nós, Pastor Fabiano, deveríamos fazer cálculos sobre as coisas da nossa vida. Na verdade, muitos de nós, você que está assistindo o programa aí, talvez faça cálculos para algumas coisas, mas não para tudo. A pessoa quando quer, minha esposa, por exemplo, a Alessandra, ela queria tirar a carteira de habilitação, queria que comprasse mais um carro para a família, e eu pedi que ela fizesse os cálculos disso, né? Perguntei, para que você precisa de um carro? Ela levava um filho na escola, ir no mercado, ir no centro da cidade. Eu falei, faz o cálculo direitinho, combustível, seguro, IPVA, prestação, se vale a pena a família ter mais um carro ou se sairia mais em conta ela pegar um táxi para resolver algumas dessas demandas, né? No final das contas, ela é melhor eu ir de táxi. Isso é muito mais barato. As pessoas hoje não fazem cálculo daquilo que vão decidir sobre vida, sobre família, sobre estudo, quantas pessoas vão fazer faculdade, não calculam o tempo, não calculam o desgaste, o cansaço, no meio do caminho desiste. O rapaz queria que nós abençoássemos aquilo que seria o casamento. Eu falei assim, cara, pare e faz o cálculo, se é isso mesmo que você quer. E medir as situações, a pessoa, não é agora, é daqui a pouco. A maioria de nós nos comprometemos com coisas porque a gente não consegue calcular qual seria o investimento ou o prejuízo daquela situação. Tem muita gente sofrendo hoje assistindo o programa exatamente por conta disso. Não conseguiu calcular direito as decisões da vida e, de repente, no meio do caminho, tropeçou, se machucou e hoje está aí com dificuldade para se levantar. Pastor, e o nome já diz tudo, né? Calcular é aquele que começa uma obra também, não calcula o término e acaba ficando frustrado porque não teve dinheiro de concluir aquilo que era um projeto. E muitas das pessoas também acabam concretizando aquilo que é o exterior, né? E o interior continua sem terminar, aonde gera muita demanda. E hoje, pastor, as pessoas, quando elas ainda fazem algum cálculo, elas tomam 99% das ações e as atitudes erradas. E isso gera um desgaste interior tão grande. Por exemplo, a pessoa que ela se dedica, hoje não existe, consertando aquilo que eu quero dizer, aquilo que é uma decisão. Hoje existe indução. As pessoas não calculam o que vai dar certo lá na frente. Ah, meu amigo está fazendo a faculdade disso, eu vou fazer também. Só que o amigo já se planejou. E sabe porque tem uma experiência, ou de repente tem alguém na família que já exerce, tem uma condição de um engajamento em alguma situação, e a pessoa começa no meio do caminho. Eu vivi isso na minha família. Pessoas que já começaram 3, 4 faculdades pararam. Então, quer dizer, e engraçado que todas as que elas fizeram, a nenhuma matéria aproveita para outra. Então tem que começar sempre do zero. Então, minha esposa mesmo, na época, quis fazer uma faculdade, eu conversei com ela, falei, isso aí tem mercado na cidade que a gente vive? Não tem. Então você vai pegar 5 anos da sua vida, você vai investir e você depois vai ter como reaproveitar isso em quê? Aí gera essa gama de pessoas frustradas, porque eu tenho faculdade, eu sou formado, mas eu não consigo me engajar no mercado de trabalho. Não faz uma análise, não faz uma pesquisa. Isso acontece hoje também no mundo espiritual. As pessoas começam a calcular, não, quando eu for para a igreja, quando eu começar a fazer isso, as coisas vão mudar na minha vida. A pessoa vai para a igreja, e as coisas não mudam, porque não muda internamente. Não faz um cálculo interno de abandonar algumas ações, de viver uma experiência nova com Cristo, porque as pessoas hoje vão para a igreja na atitude de que vão continuar com as mesmas ações. E ontem eu estava dizendo para um amigo meu, falei, amigo, a prova que você está passando, o Senhor já aplicou lá atrás. Mas o problema é que essa prova que o Senhor aplicou lá atrás, você não deu valor na matéria. A matéria que Deus aplicou lá atrás, você não deu valor. Então hoje vem a prova, você não sabe como resolver. E a mesma coisa de quem faz uma faculdade. Muitas das vezes você vai fazer o Enem, as pessoas ficam desesperadas no Enem, pastor. Você estudou isso o ano todo. Mas quando chega uma responsabilidade, as pessoas ficam desatinadas. E isso não é diferente nos dias de hoje, trazendo para aquilo que é uma igreja, um mundo espiritual. Quando a gente fala numa rádio evangélica, a gente fala do reino de Deus, né? A gente se preocupa muito em verdadeiramente o que nós estamos gerando.
Quando a gente fala de ensino, fala de decisão, fala de cálculo, fala de vida, né? A pessoa que não consegue ser aprovado em uma atitude... Tem muita gente que foge, né, de algumas decisões da vida e esquece que o mundo ele gira. Aquilo que eu não resolvo numa estação da minha vida, vai voltar, meu irmão. O inverno vem de novo. E se eu não resolver, eu vou acumular. E quantas pessoas hoje estão passando por isso? Na construção de evangelho, de reino, de igreja, Jesus é engraçado aqui em Lucas 14, ele diz, olha, grande multidão acompanhava. E ele, voltando-se para a multidão, disse, se alguém vem a mim e não aborrece pai e mãe, mulher e filho, irmão e irmã, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele continua, qualquer que toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se você não pega a sua cruz, qual de vós, procedendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde alcançar. Ele, o tempo inteiro, nesse texto, ele constrói algumas situações para as pessoas pensarem o seguinte, se eu não fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu não sirvo para ser discípulo. Jesus que está falando isso para a multidão. Porque a multidão ela não tem cor, a multidão ela não tem nome, a multidão ela não tem sabor, a multidão é uma massa que você olha, mas você não consegue definir quem é quem. Na multidão tem aquela pessoa que diz assim, eu estou aqui, não quero mesmo ser reconhecido, porque está tão machucado, eu não quero mais me envolver. Porque fez o cálculo errado daquilo que seria a construção do evangelho de seguir a Jesus, ou alguém discipulou de maneira errada. A maior dificuldade hoje, nessa demanda, pastor Fabiano, do crescimento da igreja, é a falta de qualidade no discipulado. As pessoas vêm, caminham como querem, agem como querem, e na hora do confronto, eles vão para outro lugar, porque ali é mais fácil, porque o discipulado ali é mais tranquilo. Jesus que está dizendo, olha, o termo para você ser o meu discípulo, você tem que deixar pai e mãe. Não é deixar de amar, você tem que amar mais a Ele do que você ama tudo isso. Eu me lembro, pastor, no meu relacionamento com a Lê no início, né, quando a gente aceita Cristo e começa a caminhada, ela tem alguns confrontos no meu envolvimento com a igreja. Eu digo assim, filha, eu amo mais a Cristo. Não tem para onde correr isso. E esse cálculo dessa atitude de ação, hoje, na vida de muito cristão, as pessoas não estão calculando direito. E quando aperta um pouquinho, a pessoa tem que deixar alguma coisa, seja o empresário deixar de fraudular aquilo que é nota fiscal, seja o camarada deixar de assistir um site pornográfico, seja as mentiras. Nesse cálculo a pessoa não consegue, aí geralmente abandona a igreja, abandona o reino, deixa Jesus de lado. É a posição, né? Você tem que se posicionar. E essa massa que estava com Jesus é a massa manipuladora. A multidão hoje é essa massa manipuladora que a gente vê hoje aí. Entendeu? Esse discipulado que é muito fácil, pastor, seguir, fazer algumas coisas, sendo que não é. Tome a tua cruz e siga. Primeiro, se você pegar a tua cruz e seguir Jesus, está dizendo o seguinte, a cruz ela tem um objetivo. Ela simboliza a morte. Você vai ter que morrer. Tá? Ao mesmo tempo que ela simboliza a morte, ela simboliza a vida. Entendeu? Ela vai simbolizar a vida na sua família, ela vai simbolizar a vida no seu casamento, ela vai simbolizar a vida na sua empresa, mas para que ela comece a simbolizar a vida, você tem que morrer para largar de ser fraudulento, você tem que morrer para largar de ser um marido soberbo, você que é uma esposa soberba, você vai ter que morrer primeiro para servir a Deus dentro da tua igreja como servo, para a vida de Jesus começar a gerar dentro de você. Quando o senhor fala de discipulado, é a multidão que acompanhava Jesus. Quem traiu Jesus, pastor, não foi um inimigo, não. Quem traiu Jesus, comia na mesa com ele, foi amigo. Então, aí você fala, qual é o discipulado? O discipulado é o melhor. O problema é que as pessoas participam do discipulado. Judas, porventura, Jesus discipulou alguém diferente? Todos juntos. O problema é como eu aceito esse discipulado internamente. Como eu me posiciono internamente. Qual é o cálculo de abandono que eu faço internamente? Poxa, se eu for assumir essa responsabilidade no reino de Deus, eu não posso mais viver desse jeito. Mas as pessoas hoje, por aquilo que é uma consequência de perda ou de posicionamento, começam a negociar algo que não pertence a elas. Porque a igreja não pertence a mim, a igreja não pertence ao Senhor, a igreja é do Senhor Jesus. Olha o que ele diz ainda no 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, falando para a multidão, não renuncia tudo quanto tem,
não pode ser meu discípulo. Quem fala isso é Jesus. Hoje, a maior dificuldade, se a gente for hoje no kardecismo, muita gente está ali fazendo obra social, tentando ser uma pessoa melhor, tentando evoluir para não vir na outra encarnação como coco. Quer vir como alguém melhor, né? Então a gente vê toda a construção. Em qualquer situação que fale de um Deus, tem alguém querendo ser melhor. Se a gente fala de Lúcifer, antes dele se tornar o diabo, ele não quis ser alguém ruim. O Lúcifer, ele queria ser melhor do que Deus. Quer dizer, eu quero ser melhor do que ele é. Ele é bom, eu quero ser melhor do que ele é. Não é para ser pior. Então, quando a gente vê uma construção hoje de um evangelho com um mal discipulado, a gente percebe exatamente isso. As pessoas chegam em um lugar, não são confrontadas verdadeiramente. Os próprios líderes vão dando um jeitinho. Não, filho, pode sonegar ali, sonega aqui, trabalha dessa forma mesmo, pode tratar sua esposa dessa forma. Não, vem, trabalha, traz crescimento para o reino. Você usa aquela pessoa, a maioria usa aquela pessoa 2, 3 anos, a pessoa não se desenvolve, fica morto emocional, espiritualmente, mas ela pega o gosto de trabalhar. Eu trabalhei no kardecismo, muito bom, cara, enganado. E tem muita gente na igreja evangélica, que se diz evangélica hoje, se enganando ser discípulo ou não de Cristo. Pastor, acaba preenchendo um vazio com o serviço. A realidade é essa. Acaba preenchendo esse vazio com o serviço, com a fazer. Então, o sentimento de servo vai embora. Deixa de servir. Vem por aquilo que é uma escravidão de escala ou de afazeres, ou você vai na igreja por aliviar um peso de consciência. A realidade não é essa. Quando você vai na igreja, você vai em busca de resposta. Então, a resposta está quando você se posiciona. E, pastor, quando a gente fala que as pessoas hoje acreditam que do ano sexta, do ano fazendo alguma coisa, vão mudar a história. Por isso que hoje tem muita gente que parou de fazer algumas ações, porque começaram a despertar e viram que não surgiu o efeito durante 20... Eu conheço um amigo meu que sempre fez ação social durante 10 anos. Enchia a caminhonete, ia embora. E hoje, falei, você parou por quê? Meu irmão, fiz. Falei, claro, cara, a ação social que você fazia, legal, beneficiava, ajudava quem precisava. Mas internamente nunca resolveu o seu problema. Porque o que vai resolver o seu problema se chama Jesus de Nazaré, amigo. Esse vazio que está dentro de você, não tem cesta, não tem carro, não tem empresa, não tem iate, não tem avião, não tem nada que vai preencher. Aquela multidão, aquela massa manipuladora que estava com o Senhor, aqueles que não queriam se envolver porque estavam feridos, sabiam que para se envolver no reino de Deus, tinham que expor as suas feridas para serem curados. Jesus, ele chega para um rapaz que se apresenta diante dele, dizendo que ele já guardava algumas coisas dos mandamentos, né? Jesus, só falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, você vai conseguir entender esse negócio de vida eterna. E o garoto, aí não dá, aí é complicado eu fazer isso. Olha o texto aqui em Marcos 8, para a gente caminhar para o final. Então, convocando, versículo 34, então convocando a multidão, juntamente seus discípulos, disse-lhes, falou para o discípulo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? E ele diz, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Qualquer que nessa geração adúltera, naquela época de dizer isso, pecadora, se envergonha de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Tem muitas pessoas hoje construindo, né, um pensamento que você pode seguir do jeito que você está. Não, vem do jeito que você está. Para seguir, tem uns termos do discipulado que a gente precisa abrir mão de algumas coisas para entender. Isso só traz coisa boa para a gente, né, pastor? Sim, e o discipulado que Jesus quis fazer nesse jovem foi sinalizar a ele o seguinte, o teu coração nunca teve em mim, mas está no que você tem. Então, o que Jesus está querendo sinalizar para você nessa manhã, avalie aonde está o teu coração, se está no reino ou se está numa instituição. Beijo no teu coração, querido. Chegamos ao final. Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Deus abençoe, um ótimo dia. Fica na paz.